Então, para fechar aqui a nossa semana, vamos para o nosso estudo do livro Fonte Viva. O texto de hoje é o texto número 103, Esperar e Alcançar. Para tratar desse tema, a necessidade de nós fazermos uma leitura daquilo que nós estamos vivendo na nossa vida, fazer uma leitura do nosso planejamento, não do planejamento reencarnatório, porque ele vai um pouco além daquilo que nós compreendemos, com dificuldades para entender as nossas provas, as expiações, os desafios, as situações que nós vivemos. Mas é importante a gente fazer uma leitura daquilo que nós estamos planejando agora. Então nós temos esse planejamento a longo prazo e temos um planejamento imediato, que diz respeito exatamente à vida que a gente leva hoje. Então cada um fez uma opção e para seguir por esse ou por aquele caminho, estabeleceu ali quais são seus objetivos, suas metas, escolheu quais são as conquistas que deseja alcançar. Então, embora cada um de nós tenha ali um propósito diferente, tenha um caminho diferente pelas escolhas que foram feitas, o objetivo final é o mesmo para todos, que é exatamente todo mundo deseja ser feliz, o que é algo muito natural. E nesse texto de hoje, Emmanuel discorre a respeito de uma passagem de uma das cartas de Paulo aos Hebreus, lá no capítulo 6, versículo 15, e ele diz assim: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então nós temos aquilo que nós planejamos, e temos aquilo na atualidade, e temos aquilo que nós planejamos como caminho, como trajetória da nossa vida para poder chegar nesse objetivo maior. Emmanuel ele fala para nós o seguinte, ele diz assim que a esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, aguarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Essa mensagem, ela, principalmente nesses itens iniciais, quando fala sobre o lar, o dever, a consciência, o ideal superior, o trabalho e a colheita, ele traz para nós uma visão bastante elevada, que mostra de um modo bastante simples as conquistas, todas as conquistas mais nobres do espírito. Porém, o modo como nós vivemos hoje, desejando satisfazer aos nossos interesses
relativos ao mundo físico, faz com que nós dediquemos todos os nossos esforços para conquistarmos aquilo que para nós se torna uma posse. E isso diz respeito não apenas aos objetos, mas também às próprias pessoas que participam dos nossos relacionamentos. Então nós vemos que até mesmo nas nossas relações, nós temos um objetivo de possuir. Então tudo aquilo que nós temos hoje, ambicionando essa ideia de felicidade, como a gente sempre lembra, ela diz muito mais respeito ao conforto do que a felicidade propriamente dita. E isso é muito claro da gente observar quando nós vemos nas nossas relações, nos meios de comunicação, aqueles que materialmente teriam tudo para serem felizes. E ao contrário do que acontece, eles acabam vivendo grandes tormentos que, embora não sejam exteriores, pelo fato de estarem bem abastados materialmente, vivem tormentos interiores nas suas relações afetivas, no seu estado emocional, no seu equilíbrio psíquico. Enfim, mostra isso para nós que posse não significa felicidade. Posse pode significar segurança material, segurança financeira, pode significar conforto, mas não significa essa felicidade que diz respeito à verdadeira felicidade, né, que diz respeito à conquista do espírito. Então no mundo de hoje, e é sempre importante nós desenvolvermos essa sensibilidade para fazermos essa análise, percebemos, né, fazemos essa radiografia do que acontece na nossa sociedade hoje, exatamente para que a gente possa fazer uma comparação com aquilo que nós estamos vivendo. Se hoje nós temos uma sociedade que alimenta a ambição, que alimenta a ganância, se nós estamos afinizados com ela, significa que nós estamos fugindo dos propósitos da filosofia que nós abraçamos. Quando nós falamos em filosofia de vida, como a gente sempre lembra, é um modo de viver. Então nós poderíamos anotar num papel, ou mais tecnologicamente abrir um arquivo e digitar, quais são as nossas metas para vivermos essa real felicidade espiritual. Aí nós começamos a selecionar textos, selecionar mensagens, selecionar pensamentos para criarmos a nossa própria filosofia. E então nós poderíamos, eu desejo ser uma pessoa caridosa, eu desejo ter uma relação saudável com as pessoas, eu desejo conquistar o mundo espiritual dentro daquilo que nós conhecemos. Então nós poderíamos criar a nossa própria filosofia. Mas pelo fato da gente não ter ainda essa compreensão, de não ter essa profundidade de conhecimento a respeito dessa real felicidade, nós então elegemos das filosofias que são apresentadas para nós hoje, especialmente aquelas voltadas para o estímulo da religiosidade dentro de nós, então nós elegemos uma que vai trazer para nós essa felicidade tão desejada. No nosso caso, nós escolhemos então a doutrina espírita, onde nós temos, através dos ensinamentos dos espíritos, diretrizes ou sugestões, que é mais importante. Porque toda a religião, ela traz para nós sugestões. Você conseguirá alcançar essa felicidade se você viver dessa forma, se você se comportar dessa forma, se você modificar esse ou aquele hábito, se você criar esse ou aquele hábito. E aí então vai trazendo sugestões. E a nossa vida então vai se moldando. Né? Nós procuramos sempre praticar essas sugestões, porque nós acreditamos que elas vão nos proporcionar essa felicidade desejada. E aí então nós analisamos a profundidade dessa sabedoria, a realidade dela, não aquela felicidade fantasiosa, porque nós temos ali filosofias das mais diversas, cada uma trazendo uma sugestão.
aqueles que são os seus fundadores, aqueles que são os seus mentores, trazem proposta de felicidade a partir do seu ponto de vista. Tanto é assim que nós vemos depois muitos equívocos, que o indivíduo diz que você vai ser feliz se você fizer tal coisa. E aí nós começamos a analisar friamente aquela sugestão e a gente percebe que, na verdade, existe ali um equívoco muito grande. Mas para nós, então, conseguimos, embora nós conheçamos várias outras doutrinas que trazem também várias outras sugestões, nós então escolhemos a nossa. É essa que nós abraçamos hoje. E naturalmente complementada também por outras experiências, porque nós lembramos sempre que a doutrina não é uma doutrina exclusiva que propõe a felicidade. Ela é mais uma sugestão, mais um caminho que nos ajuda nessa construção tão desejada. Né? É difícil, Júnior, e tudo é mais difícil quanto menos preparado nós estamos. Quando nós falamos em felicidade, nós falamos de algo que pertence ao universo moral. Mas se nós pensarmos, por exemplo, dentro daquilo que para nós é de mais fácil entendimento, nas conquistas materiais, quando você faz um curso, quando você faz um programa de exercícios, né, para poder ter um condicionamento físico, quando você começa então a buscar recursos e se preparar para alcançar tal coisa, ela vai se tornando mais simples. Então, na verdade, é a nossa falta de preparo, é a nossa falta de conhecimento e até mesmo a falta de perseverança que cria para nós essas dificuldades, porque tudo é uma questão de hábito. Se por acaso eu desejo participar de uma maratona, eu vou ter que abrir mão de uma série de confortos, de interesses, para que eu possa me dedicar exclusivamente àquela preparação, para que eu tenha um bom desempenho. Então eu vou ter que modificar os meus hábitos, a minha rotina com o tempo, vou ter que mudar os meus hábitos alimentares, vou ter que estabelecer uma regra para cumprir exercícios, enfim, vou ter que me preparar para isso. A felicidade, ela é para nós algo mais complicado porque ela se mistura com a ideia da sensação de prazer. Para nós o prazer, muitas vezes muito intenso, nos leva àquele estado de êxtase. O prazer de uma conquista, o prazer de uma relação, o prazer de um momento. Então, na verdade, nós estamos vivendo muito mais em função dos prazeres do que da felicidade propriamente dita. Porque primeiro nós precisamos, quando nos libertamos desses prazeres, é necessário lidar com a abstinência deles. Porque é um vício essa sensação que nós vivemos hoje. Então, aqui no mundo em que nós estamos, temos ali várias e várias sensações. A televisão nos provoca uma sensação, as reuniões sociais nos provocam sensações, os nossos hábitos, em termos de alimentação, de relação com as substâncias que existem no mundo, provocam em nós sensações. Então, quando nós queremos conquistar essa felicidade, que é algo relativo ao espírito, e é algo mais a longo prazo, porque a felicidade, o trabalho para conquistar a felicidade, ele é mais ou menos como se fosse um tratamento homeopático. É algo que depende de um trabalho mais a longo prazo, de um trabalho psicoterapêutico, quando a gente vai gradativamente modificando as nossas condutas. Né? Não, quando nós falamos assim no caso de redes sociais, por exemplo, ela pode se tornar saudável e também prazerosa, sem necessariamente trazer algum prejuízo, mas nós, em virtude das dificuldades que nós enfrentamos na vida hoje, em todas as áreas, a gente sempre procura concentrar os nossos esforços naquilo que, de alguma forma, proporciona para nós esse tipo de prazer e acaba se tornando também, por que não analisar dessa forma, um tipo de fuga dessa realidade. Então vivemos aquele mundo que nós criamos, onde nós escolhemos aquilo que para nós é interessante, e aí então vamos vivendo, dia após dia, cultivando esses prazeres, né, aquele jardim de prazeres. E, nesse caso, nós, infelizmente, não nos esquecemos do real propósito, que é exatamente alcançar essa felicidade. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor,
talvez um dia a gente estude também, que é um livro muito interessante. Ele diz assim para nós que as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então, nessas palavras, Leon Denis mostra que a felicidade é algo que nasce de dentro para fora. Porque de dentro para fora, porque quando nós começamos a cultivar esse estado, vamos chamar a felicidade de um estado, naturalmente ela vai se refletindo naquilo que nós realizamos em todas as áreas, em todas as circunstâncias da nossa vida. Então as nossas relações se tornam mais saudáveis, o nosso trabalho mais produtivo, as nossas condutas mais regradas, mais equilibradas, porque dentro de nós já conquistamos ou já iniciamos a conquista desse estado. Mas o que nós fazemos hoje é exatamente buscar fora de nós aquilo que nos traz uma sensação de prazer, para poder, vamos dizer assim, anestesiar, muitas vezes, condições dolorosas, difíceis, que nós, infelizmente, vivemos no nosso dia a dia. Então aqui, nesse texto de Emmanuel, como eu falei para vocês, nós temos aqui os itens que podemos colocar como objetivo de todas as pessoas. Só que todo mundo deseja conquistar esse estado de espírito, que é a felicidade, agindo de um modo equivocado, fazendo escolhas equivocadas, tendo opções de vida que, na verdade, acabam distanciando cada vez mais dessa condição final, porque o que vale para nós é o momento. Tanto é assim que nós temos aquelas expressões populares que dizem para nós, né, que nós temos que viver a vida intensamente, porque a vida é muito curta. Essa intensidade significa viver a adrenalina do momento, viver os prazeres das situações, porque aí no final você pode dizer, eu vivi os melhores prazeres que a vida poderia oferecer. Mas em termos de estado de espírito, continua aquele vazio, porque quanto mais nós sentimos esse buraco negro dentro de nós, mais nós desejamos preenchê-lo com aquilo que existe de fora, já que nós não temos nada que seja efetivamente nosso. Daí então essa dependência que nós temos de tudo aquilo que existe à nossa volta. Então aqui em cima, fazendo agora aqui uma leitura mais detalhada do nosso texto, Emmanuel diz assim para nós que o anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo aos dos homens modernos. Então, se nós voltarmos no tempo e começarmos a ver todas as civilizações, todas as personagens anônimas ou famosas, né? Mas alguém que se destacou naquele seu meio, a gente fica se perguntando qual é o sentido da vida daquela pessoa. Ela certamente desejava ser feliz. Ser feliz dentro do pequeno universo onde ela vivia. Sempre naquela questão do conforto, das relações. Todo mundo desejaria e desejava isso. E até mesmo essa conquista da felicidade, muitas vezes mascarada por essa questão das ambições que acabavam sendo alimentadas, ainda assim ele desejava alcançar tudo isso. Então, desde a época de milênios lá atrás até na atualidade, todo mundo deseja a mesma coisa. Para uns deseja, eu quero encontrar o meu príncipe ou a minha princesa. O outro, eu quero ganhar na loteria. Eu quero que meu lar seja tal coisa. Então, cada um desejando, na verdade, resolver problemas, acreditando que solução desses problemas, a solução dos problemas já seria suficiente para proporcionar esse estado de espírito. Então, o que nós estamos fazendo hoje, através desses estudos, né, e não apenas da doutrina espírita, mas de toda a filosofia que verdadeiramente proporciona a possibilidade de alcançar essa felicidade, todos aqueles que estudam, todos aqueles que se dedicam, têm então esse objetivo de
compreender o significado dessa felicidade. Porque para poder alcançar alguma coisa, nós precisamos saber o que ela é. Como nós não temos essa compreensão, principalmente porque no dia a dia hoje, nós vemos que as pessoas vivem os seus momentos sem terem muitas perspectivas do que o futuro reserva para elas. Todo mundo deseja ir para o céu, por exemplo, né? Deseja viver o paraíso, mas tenta viver da melhor forma possível. Algumas vezes de um modo equivocado, vivendo muito mais essa ideia da felicidade material do que a felicidade espiritual. Outros tentam e se esforçam para viver essa felicidade espiritual, mas fazem de um modo equivocado, ou fazem de um modo, vamos dizer assim, imperfeito ou incompleto, porque ele tenta, vive aquilo que foi ensinado, esperando alcançar essa felicidade, só que naturalmente vai sofrendo os seus atrasos. E isso acontece também conosco que estudamos essa nossa filosofia. Por mais clara, por mais realista que ela se apresente para nós, nós vivemos aquilo que nós sabemos. Então não dá para esperar que nós imediatamente façamos uma revolução no nosso modo de viver. A partir do momento em que alguém se declara absolutamente espírita, dá a impressão de que ele simplesmente vai largar a mão de tudo que existe à volta dele, vai renunciar a tudo e começar a viver essa doutrina do seu modo mais, vamos dizer assim, do seu modo mais puro. Ontem, no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós falamos sobre o cura d'Ars, o espírito Vianney. E ele então vivendo uma vida religiosa, ali no final do século XVIII, começo do século XIX, ele tinha desencarnado em 1859, né, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Então ele foi considerado um santo, e hoje é um santo, Santo Vianney. São Vianney, né, não me lembro exatamente o nome dele. Mas então ele alcançou esse estado de plenitude espiritual, esse estado de felicidade espiritual, vivendo aqui no mundo físico sacrifícios que para nós muitas vezes são indescritíveis. Mas espiritualmente ele conseguiu alcançar aquilo que ele desejava. Então, mesmo encontrando um espírito com essa nobreza toda, e para nós aquilo que mais se aproxima desse tipo de comportamento, nós vimos ali então o nosso Chico, que trouxe para nós um exemplo de conduta irrepreensível dentro daquilo que nós aprendemos, São João Maria Vianney, né? Obrigado, menino. Então temos o Chico, então ele teve um comportamento ali que desde o início, se dedicando ao trabalho mediúnico, se dedicando à caridade, dando uma demonstração de renúncia invejável para todos nós, mesmo ele tentando viver esse estado de espírito, também teve as suas frustrações. Sofreu a incompreensão, sofreu as restrições. Certamente ele queria ter conforto, ele queria ter ali a satisfação de alguns caprichos, que é natural para todos nós, né? Você se lembra aquela história que eu contei para vocês das aulas de piano que o Chico queria realizar e ele acabou não tendo essa possibilidade, porque ele queria aprender música, ele gostava de música, gostava de apreciar a arte, enfim. Então ele teve ali uma série de restrições na sua vida em nome de um bem maior, de um propósito maior. Então nós vemos que no nosso mundo hoje, mesmo que nós encontremos pessoas que se mostrem altamente espiritualizadas, podemos citar também a própria Madre Teresa de Calcutá, para quem já assistiu a biografia dela, ou já leu a biografia dela, foca principalmente na grande nobreza daquilo que ela realizou. Aliás, esses espíritos sempre são destacados pelas suas realizações. Um espírito altamente caridoso, um espírito compreensivo, mas nós nunca nos perguntamos o que exatamente esse espírito sentia vivendo tudo isso. Como ele sentia isso, como ele vivia isso. Se ele pudesse fazer uma descrição da vida dele, naquele momento de confidência bem particular, perguntar para ele assim: você é feliz fazendo isso que você faz? Publicamente ele vai dizer: sou feliz porque
eu tenho Jesus no coração, porque eu sou fiel àquilo que Deus me propôs e coisa e tal, mas se a gente for tratar do modo particular, o que falta para que você seja efetivamente feliz? Aí ele faria ali uma série de citações, que para nós seria algo banal, porque são desejos tão simples, mas que para ele não é acessível, exatamente pela renúncia que teve, ou para eles, esses desejos não são acessíveis pelo tipo de vida que viveram. Para nós é algo banal, já que a gente está vivendo na grosseria do mundo. Para nós, você viver em busca de um prazer, desde que aquilo não fira os nossos padrões morais, tudo é válido. Não importa a substância que você ingira, não importa o comportamento que você tenha. Você está ali querendo viver um momento de prazer, vai assistir 50 Tons de Cinza, sem nenhum problema. E você sai de lá assim com a cara mais tranquila, com a consciência mais tranquila possível. Agora imagina, por exemplo, esses espíritos elevados saindo de um cinema, de um filme como esse. Então quando ele fala assim, tudo que eu queria, como foi o caso do Chico que eu contei para vocês, é fazer uma aula de música, de piano. Mas eu não posso fazer isso porque as obrigações me chamam. Então a gente vê que as renúncias que eles fazem, ou aquilo que poderia proporcionar para eles uma felicidade, é para nós uma futilidade. Eu seria muito feliz se eu pudesse conhecer tal lugar, fazer uma pequena viagem, se eu pudesse realizar um pequeno desejo. Então isso vai ao encontro daquilo que Jesus falava na sua época, quando ele tratava da felicidade não ser desse mundo. E de fato a felicidade não é desse mundo. Como é que nós podemos imaginar um espírito que se diga absolutamente feliz, vivendo rodeado de misérias, de violência aqui do nosso mundo? É impossível. Alguém vai dizer assim, eu sou muito feliz, e eu vejo um mendigo na rua e não me sensibilizo com a sua dor. A partir do momento que você se envolve emocionalmente com uma causa aqui do nosso mundo, que normalmente sempre é uma causa dolorosa, aquela felicidade que vem sendo construída acaba sendo machucada. Então, para que o indivíduo seja plenamente feliz, ele tem que viver num ambiente onde só exista a felicidade. E que tenha compreensão suficiente para separar aquilo que diz respeito à sua realidade e à realidade das pessoas que precisam viver experiências difíceis para o despertamento, para o crescimento. Daí então que nós falamos os mundos felizes, os mundos angelicais, são espíritos que vivem num ambiente completamente fora dessa realidade. Mas é importante lembrar que esses espíritos, voltando agora para aqueles que viveram, que vivem e que viveram aqui no nosso mundo, que são esses espíritos mais espiritualizados, mais conscientes, eles estão nesse estágio hoje depois de passarem por estágios como o nosso, estágios inferiores também, onde o egoísmo, onde o orgulho, onde os instintos se faziam mais presentes. Mas foram então trabalhando para abrir mão daquilo que provocava um prazer, mas que poderia trazer algum tipo de dor. E depois começam então a viver numa condição mais sutil, vamos dizer assim. Já que nós vivemos ainda a grosseria do mundo, e olha que é uma grosseria que não é tão áspera assim. Que nós temos ali de pessoas que se entregam realmente a esses prazeres do instinto em busca dessa felicidade e se afundam e se machucam e se sujam cada vez mais. Então, embora nós ainda estejamos nessa condição de viver essas situações do mundo, a gente está mais seletivo, mais cuidadoso, sabe que alguma coisa pode ser prazerosa, mas a gente resiste a ela porque a gente tem esse pouquinho de consciência. Mas muitas vezes a gente não tem paciência para esperar tanto tempo. Exatamente porque o título do nosso estudo, Esperar e Alcançar, é um trabalho feito a longo prazo. E nós temos pressa. Mesmo sabendo que nós somos espíritos imortais, que existe a reencarnação, que existe vida no mundo espiritual,
Nós queremos que as coisas cheguem logo, porque a gente não aguenta mais esperar. Daí então a gente acaba gerando essa certa ansiedade e, como se diz popularmente, trocando os pés pelas mãos, dando passos maiores do que as pernas, e aí então eventualmente acabamos nos machucando. Então a orientação que os espíritos nos trazem, que é muito fácil para eles agora, ou melhor, é menos difícil para eles agora, tendo passado por esse estágio mais primitivo da existência aqui no mundo físico, porque já viveram tudo isso, já superaram tudo isso, podem agora ver o futuro que os espera de um modo mais esperançoso, de um modo mais claro. Então eles chegam para nós e começam a trazer essas orientações, para que nós sejamos perseverantes e principalmente pacientes, para alcançarmos esse objetivo, sabendo que as sementes que estão sendo lançadas agora são sementes que vão florescer. As sementes positivas que nós estamos lançando, das nossas ações, das nossas ideias, das nossas palavras, são sementes que vão florescer. E que aquilo que nós estamos vivendo hoje de dificuldade faz parte de um desafio, faz parte de uma necessidade que nós temos de correção daquilo que nós vivemos no passado. Então, quando nós temos aquela ideia de plantar e colher, que é uma analogia que traz para nós de um modo bastante simples a ideia da causa e efeito, nós estamos todos os dias lançando uma semente e, ao mesmo tempo, nós lançamos uma semente, vamos dizer assim, no canteiro da direita, mas no canteiro da esquerda está florescendo, está frutificando aquilo que foi semeado lá atrás. Então as frutas que nós estamos colhendo e que somos obrigados a comer, são frutas ainda que são amargas, são espinhosas, são cascudas, muitas vezes não tão suculentas como nós gostaríamos, mas nós teremos que nos alimentar dela, porque é a opção que nós temos. Dentro desse campo moral, nós simplesmente estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando. Mas o bom, o importante de tudo isso, é que nós colhemos uma planta, uma fruta, que não é tão saborosa, mas depois nós lançamos do lado direito uma semente de uma planta que é mais nobre, mais suculenta, mais doce. E cada passo que a gente dá, essas frutas do lado esquerdo vão se tornando menos amargas. Porque isso faz um reflexo daquilo que nós temos vivido no nosso tempo contemporâneo. Então a coisa de uma existência anterior certamente foi muito melhor do que algo que aconteceu em 2, 3 existências anteriores. Então no passado nós lançamos uma semente com menos gravidade do que aquelas anteriores. Na nossa existência atual, nós lançamos sementes há 10, 20, 30 anos que agora começam a florescer. Mas daqui a 10 anos, esses frutos serão menos amargos. Serão menos amargos até chegar o momento dessa colheita das sementes que nós estamos lançando começar a florescer. Algumas plantas frutíferas que nós temos hoje na natureza não dão frutos imediatos. Algumas sim, você planta alguma coisa agora, o mês que vem já está florescendo alguma coisa. Você pega ali um tomate, alguma coisa assim alguma leguminosa, ou então uma fruta que não exija tanto crescimento, elas são de colheita imediata. Outras, porém, demoram muito tempo. Demoram anos para que a árvore atinja o tamanho certo. E não adianta a gente ter pressa de querer colher esse fruto se ele ainda está verde. Há necessidade de esperar. Então os espíritos dizem para nós que a nossa vida hoje, ela respeita o tempo. Não adianta a gente querer acelerar o relógio para que os prazeres cheguem logo. É importante que a gente viva cada um desses momentos que vão se apresentando para nós com paciência, respirando fundo, resolvendo os problemas que estão surgindo, mas lembrando que para cada problema que nós resolvemos, é importante também nós começarmos a pensar naquilo que para nós será proveitoso no futuro. E no seu momento devido, ele fica por aqui. Valeu, Zé. Até mais. Até segunda. Então, para a gente poder concluir aqui, vou ler aqui esse trechinho final, que diz para nós aqui, né? O Luiz colocou ali embaixo, né? Uns plantam
a couve, outros plantam o carvalho. Nós temos a possibilidade de fazer tudo. Couve nasce muito rápido, você se alimenta, mas algumas vezes você vai plantar uma abacateira, uma mangueira, tem que esperar algum tempo. Porque é da natureza assim. Então algumas vezes nós temos ali um fruto amargo que ele deve ser comido durante muito tempo, porque foi um problema grave que nós vivenciamos. Então ele diz para nós assim, que esperança não é inação. Ou seja, esperar que as coisas boas aconteçam na nossa vida não significa que nós esperar não significa que nós temos que ficar inativos, simplesmente vendo o tempo passar. O trabalho é constante. Então ele diz assim que entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. A paciência traduz a obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Que obra que nós nos propomos realizar? A construção dessa felicidade. Se pretende materializar os teus propósitos com o Cristo, porque materializar os nossos propósitos pode acontecer a qualquer momento. Eu tenho o propósito de ter alguém para dividir a minha vida, então eu pego qualquer um. E aí a gente sabe o que vai acontecer. Eu tenho o propósito de comprar um objeto de consumo, nós sabemos que as prestações vão chegar. Eu tenho o propósito disso, então propósitos na vida todo mundo tem. Propósitos conscientes elevados, poucos se propõem a alcançar. Então ele diz assim, se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. A única. Porque enquanto nós aguardamos o retorno daquilo que nós semeamos, nós continuamos trabalhando para produzir cada vez mais. E chegando no futuro, nós só teremos ali uma vida tranquila. Porque nós vemos isso hoje. Tem pessoas que realmente alcançaram esse benefício. São pessoas generosas, pessoas espiritualizadas, que possuem uma vida tranquila, uma vida estável, sem essas lutas que nós infelizmente temos que travar todos os dias. E a gente fica perguntando por que tem pessoas que parece que a vida veio redondinha para ela, enquanto que as nossas vidas vieram todas acidentadas. O que ele tem melhor do que eu? Se nós olharmos para trás, a gente vai perceber que no momento em que ele estava semeando, algumas vezes não necessariamente com esse objetivo de dizer assim, eu tenho que fazer porque eu quero depois ter tranquilidade. A sua própria natureza o leva a essa condição. Ele vai vivendo a bondade que já floresceu dentro do coração, vai vivendo a educação que recebeu, vai agindo com equilíbrio, porque já alcançou esse equilíbrio. Então, instintivamente, ou inconscientemente, ele vai construindo a sua vida feliz. E agora tem a oportunidade de desfrutar desse resultado. Para nós, isso é motivo de inveja. Ou seria motivo de inveja, se nós não tivéssemos, a partir de agora, a consciência de que cada um vive aquilo que precisa, ou de um modo mais seco, aquilo que merece. Então a nossa vida é uma conquista nossa. Ninguém escolheu por nós, ninguém fez um sorteio para ver quem ganha e quem não ganha. A lei divina, essa lei natural que rege as nossas vidas, ela é exata, ela é imparcial e ela é precisa. Ela simplesmente oferece para nós aquilo que nós mesmos necessitamos. A lei de atração é assim. Nós chegamos a falar sobre isso num dos nossos estudos, que a nossa mente ela irradia tudo aquilo que nós temos de belo, mas tudo aquilo que nós temos de imperfeito. Os pensamentos atraem, e aí então as respostas daquilo que nós atraímos vão se encaixando perfeitamente, sob medida, dentro daquilo que nós estamos necessitando. Se nós temos um desequilíbrio, a necessidade que nós temos é de um sintoma que manifesta esse desequilíbrio. E aí então vem a dor para nós. Então não vejamos o mundo com essa desigualdade toda que nós estamos observando, daqueles que foram premiados, daqueles que não foram. A vida não funciona dessa forma. A vida não tem esse capricho de escolher aqueles que têm os olhos mais bonitos.
A vida simplesmente oferece aquilo que nós construímos. E continua para nós aqui. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo agindo sem precipitação. Se cada noite é nova prova, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Que promessa seria essa? A promessa de viver dentro daquela filosofia, alcançaremos então a felicidade. O cristianismo nos propõe isso. Mas o budismo também, o islamismo, o hinduísmo, o umbandismo, todas as filosofias oferecem caminhos para a felicidade. Nós abraçamos os princípios cristãos. Podemos complementá-lo com aquilo que a gente acha mais interessante, mas sempre lembrando que a felicidade não é uma conquista material. A felicidade é um estado de espírito que ela depende desse trabalho de construção. E aqui diz para nós, para finalizarmos, não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Todos nós desejamos alcançar esse êxito seguro. Eu me recordo de uma coleção que nós tínhamos em casa, isso de muitos anos, eu era muito pequeno, uma coleção que tinha ali, não me lembro se uns 8, 10 livros, chamava Psicologia do Êxito. E eu decorava esse nome porque eu achava ele bonito. Mas eu não fazia ideia do que significava, porque eu estou falando de idade de 7, 8, 9 anos de idade. Psicologia do êxito. Mas que diabo que é esse êxito? Que eu não sabia o que era. E que tal psicologia é essa? Aí nós vemos então as nossas ciências humanas trabalhando, vai com Deus, um abraço, Júnior, trabalhando para fazer com que nós vivamos esse equilíbrio, essa serenidade, que vai exatamente nos proporcionar essa felicidade. Então aquele livro ele trazia, não cheguei a lê-lo, mas dá para entender que ele trazia para nós orientações para trabalharmos de um modo equilibrado em todas as áreas da nossa vida, sem nenhum propósito espiritual, apenas o básico da nossa vida material, para que emocionalmente nós tenhamos essa estabilidade, para não ter desgaste, não ter preocupação, não ter ansiedade. Então hoje nós temos dentro da filosofia espírita uma filosofia do êxito. Só que nós, para vivermos aquilo que ela propõe, há a necessidade de nós fazermos uma reformulação na nossa vida. Muitos se aproximam da doutrina espírita alimentados pela esperança da felicidade, mas sem ter consciência de que cada um de nós é responsável pela construção dessa felicidade. Então ele traz para nós, a doutrina, ela traz para nós uma filosofia que nos ajuda nesse reequilíbrio. Então é importante para nós que nós vivamos aquilo que ela nos oferece. Porque do contrário, vai ser apenas uma fantasia que nós estamos vivendo. Uma fantasia que, sem dúvida nenhuma, vai trazer para nós um resultado, mas um resultado muito pequeno. Porque por menor que seja a nossa ação, você praticar uma caridade, você frequentar um estudo, absorver um pouco de conhecimento, você frequentar um ambiente saudável de um centro espírita, isso, sem dúvida nenhuma, é muito positivo. Mas não significa que ele vai ser tão proveitoso como poderia ser. Podemos dizer assim que de 100% de aproveitamento, esse tipo de conduta de frequentar por gostar, mas sem viver isso na realidade, constituiria 5% daquilo que a doutrina poderia oferecer. Não significa que eu vou ter que me enfiar no centro espírita para dizer que eu vou alcançar 100%, não. O grande benefício vai ser na vivência do dia a dia. Moderando palavras, moderando ações, moderando pensamentos. Aí sim, isso vai fazer a grande diferença. Aí nós podemos alcançar 50% daquilo que a doutrina oferece. Já está medalha de ouro com louvor.
Porque para alcançar 100%, nós teremos que ser muito mais do que nós somos hoje. Para viver aquilo e sermos exemplo daquilo que nós estamos vivendo. Coisa que para nós está muito distante ainda. Então pensemos sempre nisso. A filosofia ela não veio para confortar. Quando nós entendemos que ela é o Consolador prometido, dá a impressão de que ela veio apenas consolar. Passar a mão na cabeça, deixar a gente chorar sentado no colo. E na verdade não, na verdade essa consolação veio pelo esclarecimento e traz para nós também essa visão de que no futuro nós podemos colher aquilo que hoje vem sendo semeado de um modo equilibrado. Então o nosso estudo de hoje é esse, pessoal. Esperar e alcançar. A paciência como sendo a chave do nosso sucesso e o trabalho contínuo para construirmos aquele futuro que vai chegar. O presente é aquilo que ele é. Não podemos mudar a realidade do presente, nós temos que lidar com ele e solucionar os problemas que ele apresenta, porque isso já aconteceu lá atrás. Mas ao mesmo tempo que nós trabalhamos de modo equilibrado, as sementes também vêm sendo lançadas. E aí então, num futuro próximo, médio ou distante, os resultados virão. E aí então, se tivermos paciência, nós alcançaremos então aquilo que foi prometido, que é para nós exatamente essa felicidade. Então fechamos por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. É difícil, né? Porque falar de felicidade é falar de algo muito abstrato para nós. E ela não se manifesta num êxtase de uma hora para outra. Ela vem gradativamente surgindo, de repente num relacionamento. Poxa, eu não imaginei que numa situação tão simples me traria essa tranquilidade, essa harmonia, ou então numa atividade que eu realize. Não é aquela felicidade que o médium estático vivencia, tendo contato com os planos mais elevados. É algo que hoje vem um pouquinho, depois outro vem um pouquinho, depois um pouquinho, até que o conjunto começa a se mostrar numa felicidade que vai crescendo, numa felicidade crescente. Não é plena, não é absoluta, porque nós não estamos aqui para viver essa felicidade ainda, mas nós estamos aqui com o compromisso de construí-la. E isso é o mais importante para todos nós. Então, fechando por aqui, pessoal. Lição de casa, então, façam a leitura do texto número 103, aqui do nosso livro Fonte Viva, e depois façam uma comparação com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Né? Façamos uma comparação com aquilo que nós estamos vivendo